na busca de uma consciência lúcida. E o que é lucidez? Eu sempre gosto de começar qualquer estudo, pesquisa, pensando ou buscando a etimologia da palavra, porque eu acho que isso dá um norte, assim, para mim, pelo menos, sempre muito interessante. E a palavra lucidez, a sua etimologia tem relação com luz mesmo, com luminosidade, com claridade, com o brilho emitido por um corpo. E quando a gente pensa em uma consciência lúcida, é uma consciência com clareza. Mas aí você pode pensar, mas não é redundante, porque todo mundo que tem consciência deve ter uma consciência clara, né? Com clareza. Não necessariamente. E é sobre isso que a gente vai refletir aqui um pouquinho hoje, né? De forma geral, quando nós estamos bem, quando estamos equilibrados, quando a vida está correndo dentro do curso normal dela, é, a gente tende a ter um pouco mais de lucidez. Mas, na realidade, a lucidez é uma conquista do espírito. Nem sempre a gente está lúcido nesse sentido da palavra, né? Com uma consciência lúcida, com uma consciência iluminada para entender as coisas, para entender os fatos, os acontecimentos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque, embora a gente possa até pensar que isso é uma coisa simples, fácil e natural, na gente ainda não é, né? Porque todas as vezes que a gente se encontra em uma situação que não é uma situação rotineira, ou que a gente se sente um pouquinho apertado ali, né, naquela situação, né, com um sentimento que não está muito claro, com um pensamento que não está muito claro para a gente tende a perguntar para o outro como é que a pessoa pensa aquilo, ou dizer eu penso dessa forma, você acha que eu estou pensando da maneira que de fato é, que deve ser? Né? Nesse momento a gente está buscando luz para aquilo que a gente é, não está compreendendo perfeitamente. Né? E um exemplo muito natural agora, desse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, é que muita gente acha que não é um momento de pandemia, que é uma questão política, né? Ou que o vírus não tem o potencial de adoecimento ou de morte que a mídia está dizendo. Enfim, isso é falta de lucidez para uma situação, né? Que estamos todos vivendo nesse momento. E aí eu queria dar um exemplo que eu li outro dia num livro, acho que, não vou me lembrar o título do livro agora, mas é um livro que conta várias histórias de transformação. E uma das histórias é sobre Fábio, um homem que todos os dias, a caminho do trabalho, ele sempre parava na mesma padaria para tomar café. E desde o primeiro dia que ele foi a essa padaria, ele percebeu que o dono, que vez ou outra o atendia, era uma pessoa de humor muito instável. Chegava, às vezes, a ser extremamente grosseiro com os clientes, né? Mas ele, uma pessoa que já vem ali no processo dele de entendimento de si, né, de procurar se manter bem, independente do outro, independente das circunstâncias, sabia lidar com aquela situação. E isso durante muito tempo, porque ele já trabalhava algum tempo naquele lugar e ele sempre tinha essa rotina de diariamente passar nessa padaria para tomar esse café. E aí, um dia ele deu carona para um colega do trabalho e os dois pararam para tomar o café nessa padaria. O colega ficou passado com o comportamento do dono da padaria, né? E no momento que os dois saíram, ele aí questionou o Fábio, né? E perguntou: Vem cá, você sempre vem a essa padaria? Ele disse: Sempre. E é assim que esse senhor lhe trata. Toda vez que você vem aqui, aí ele disse, todas as vezes não, porque às vezes eu nem encontro, ou porque nem sempre eu sou atendido por ele. Mas algumas vezes o comportamento dele é esse, sim. E aí ele diz, e você sempre o trata de forma cordial, apesar desse comportamento grosseiro dele? Ele disse sim.
E o colega ficou espantado, né? E continuou indignado. E por que que você não passa a frequentar uma outra padaria? Porque aí você não tem que estar lidando com isso já de manhã cedo, antes de começar a trabalhar, já está nesse clima desagradável e tal. E aí é a lição que o Fábio deu, não só ao colega, mas que possivelmente dá a nós todos, né? E aí ele disse, olha, desde a primeira vez que eu estive aqui, esse senhor me chamou muito a atenção. E eu fico pensando o quanto não é difícil para ele viver sempre com esse humor tão estável. Ele ser dono do seu negócio e ele mesmo colocar em risco esse negócio porque ele não dá conta de gerenciar o seu temperamento, né? De qualquer maneira, eu aprendi que eu devo ser o agente do meu dia e não o reagente da ação do outro. No dia que eu aprendi isso, eu passei a não dar tanta importância para esse tipo de acontecimento como é esse desse senhor na padaria. Daí a gente já percebe que o Fábio, ele é um homem com uma consciência lúcida, né? Ele tem clareza de que, e é clareza mesmo a palavra, de que a vida não é igual para todo mundo, né? Todo mundo quer ter integridade, todo mundo quer ser equilibrado, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser produtivo, todo mundo quer estar bem. Querer estar bem é um desejo de todos, mas nem todos conseguem, ou não conseguem sempre isso, né? E tem razões para não conseguir isso nesse momento. E isso é penoso para quem não consegue. Eu acho que a grande lição de Fábio aí é que ele se colocou num lugar de empatia com esse senhor, conseguiu jogar a luz para essa situação, né? De um homem de humor instável que colocava o seu próprio negócio ali em risco por conta desse humor instável. E quanto mais a gente consegue jogar a luz sobre os fatos, né? Sobre as relações, sobre as pessoas, a gente consegue compreender melhor a vida. E, consequentemente, a gente se compreende melhor também. A gente passa a ter um outro olhar sobre as coisas. É lógico que aquilo que eu disse no comecinho, ser lúcido é uma conquista. Então, há momentos em que a gente consegue ser lúcido e manter isso por um tempo. Em outras circunstâncias, não. Não está num bom dia ou está muito tenso, preocupado com alguma questão, às vezes nos falta essa lucidez, né? E tem gente que falta lucidez com muita frequência, porque estamos todos nessa nessa inconstância mesmo da vida, né? É natural que seja assim. Bom, uma outra característica da pessoa lúcida é que ela não fica arrebatada nem pelo futuro, nem pelo passado. Estamos falando aí, quando eu falo em futuro, eu estou falando de ansiedade, eu estou falando de desejos. Quando eu falo de passado, eu estou falando de depressão, eu estou falando de apego, né? Essa consciência que vive no presente é uma consciência lúcida. Quando a gente está muito preocupado só com o que vai ocorrer lá na frente, a gente está sempre muito ansioso, porque a gente não está vivendo o dia hoje, que é o dia que constrói esse futuro, né? Hoje eu encontrei um amigo que eu conheço desde a adolescência e perguntei pelos pais, né, como estavam, e aí ele me dando notícia da família, me disse que o pai teve Covid. E o pai já é uma pessoa bastante idosa, né? E aí ele mesmo fez, você sabe, ele não para porque ele todos os dias sai para fazer o jogo. E aí eu fui me lembrando das histórias da, da nossa infância e adolescência, e o pai dele, até hoje, mantém um discurso de que ele vai ficar rico jogando. Então, mesmo nessa situação, né, de pandemia que a gente está vivendo, ele foi todos os dias à lotérica fazer o joguinho dele, ele sendo do grupo de risco. Falta lucidez a essa pessoa, né? E essa pessoa é uma pessoa que vive
no futuro, porque ele tem a certeza de que ele vai ficar rico a partir do jogo. E é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, então eu sei dizer, é uma pessoa que tinha a condição de ter ficado rico a partir do seu próprio trabalho, porque o trabalho que ele tinha permitia que fosse dessa maneira. Mas o olhar dele sempre esteve focado para uma outra coisa, para uma outra possibilidade, né? Então, quando a gente está muito focado em uma possibilidade única, nos falta a luz para enxergar as outras possibilidades que vão nos levar também a esse objetivo final. No caso dele, era ficar rico. Ele podia ter ficado rico trabalhando, né? Ele tinha essa possibilidade real. Mas no íntimo dele, ele sempre acreditou que era por via do jogo, né? Tem outras análises que a gente pode fazer aí, mas não é a intenção desse momento. E a outra coisa é você viver paralisado no apego do que foi, né? Então, assim, a gente ouve ainda pessoas, ou vê pessoas ainda muito apegadas a uma condição que elas tiveram há 30 anos atrás, a uma situação que viveram há 20 anos atrás, de coisas, de coisas que a gente deve observar, assim, de coisas muito simples do cotidiano, tipo, a pessoa tem uma calça jeans de 20 anos atrás, o corpo já está completamente mudado de 20 anos atrás, mas a pessoa guarda a calça porque ela acha que uma hora ela vai emagrecer, que uma hora vai servir, que uma hora ela vai voltar a usar. A gente está falando de uma relação de apego aí, que necessariamente não é a situação, né, de consciência lúcida, mas a pessoa acreditar que uma roupa como calça jeans, né, que é uma coisa mais difícil da gente reelaborar. Mas ainda ontem eu vi a neta da bisneta, não sei agora se é neta da bisneta, da Elizabeth, da Rainha Elizabeth, que usou um vestido que foi da Rainha Elizabeth, né? Reformulou e tal. Isso dá para ser feito. Isso, inclusive, é importante que seja feito, né? Dentro da ideia de sustentabilidade que a gente vive hoje. Mas nos falta, às vezes, lucidez para o entendimento de coisas muito simples do nosso cotidiano. E quando a gente fica muito preso a isso, a gente perde o passo, né? A gente perde essa velocidade de caminhada que temos. Nesse livro que eu falei, do Hamed, tem uma citação de Buda, bem interessante, que fala sobre isso. Ele diz o seguinte: a pessoa sábia corre quando é hora de correr e diminui o ritmo quando é hora de diminuir. E isso a faz profundamente feliz, porque tem suas prioridades estabelecidas. Então, a pessoa que sabe exatamente o que ela quer, ela entende o ritmo que ela precisa imprimir na sua própria caminhada. E aí a gente está falando de uma caminhada espiritual, de uma caminhada de consciência, de ampliação dessa consciência, né? Não necessariamente uma caminhada às questões materiais ou para as questões materiais. E aí fica sempre aquele questionamento, né, que eu acho que a gente deve se fazer, porque todos os caminhos levam ao autoconhecimento. Estamos sabendo a hora de correr e a hora de diminuir o passo na nossa caminhada? Nós estamos vivendo um momento, um mundo, onde estamos acelerados o tempo inteiro. E quem não se acelera, quem não está acelerado, é convidado o tempo todo a isso. Porque se você não diz que você está ocupadíssimo, que você tem X trabalho para fazer, se você está com sua agenda organizada, se você está dando conta de tudo que você tinha para fazer num tempo determinado, equilibrado ali, significa que você tem pouca coisa para fazer. Porque o mundo todo está desesperado, correndo e ninguém está dando conta do que tem para fazer. Né? Então a gente se sente até mal na hora que a gente diz, não, eu consigo não pegar em trabalho no fim de semana. Não, eu consigo, sexta-feira de tarde, encerrar minha agenda, parar e só ficar sábado, domingo para as coisas da casa, para as minhas coisas e tal, da família. Isso causa até estranheza hoje, né? Então é uma coisa para a gente pensar. Qual é o ritmo que a gente está impondo
à vida da gente. E se esse ritmo que a gente está se impondo, ele está nos levando realmente a uma ampliação de consciência. Se estamos trazendo luz à nossa consciência a partir desse ritmo que a gente está impondo, né? E a maioria de nós já sabemos, né, que essa falta de ritmo ou esse ritmo não sincronizado, né? Ou correndo na hora que não é para correr, ou pausando na hora que não é para fazer aquela pausa ou diminuir a caminhada, nos leva a um adoecimento. O adoecimento físico, o adoecimento emocional, o adoecimento mental, né? São resultantes dessa corrida em que o passo não está condizente com aquilo que a gente precisa ajustar naquele momento, né? Bom, então a questão seguinte é, então como tornar-se lúcido? Como ter essa consciência lúcida? E aí o próprio Hamed é quem nos dá as dicas para isso, né? E ele diz o seguinte: nenhum processo de crescimento é possível até que a sombra seja adequadamente confrontada. Olha aí que ele traz agora a questão da sombra para a discussão. Confrontá-la significa admiti-la e examiná-la. Sombra refere às partes desconhecidas da personalidade que foram banidas da realidade, pois o homem não quer vê-las em si mesmo. Sombra é aquele aspecto da nossa personalidade que nem sempre, ou que na maioria das vezes, não está claro para a gente. Podemos ou não ter uma percepção dela em algum momento, mas que na maioria desses momentos ela não é perceptível, né? A gente não tem essa consciência dessa realidade dela. Ele diz o seguinte também: lembramos que sombra não são só os aspectos inadequados da personalidade, mas também aquilo que desconhecemos das nossas conquistas, valores e potenciais que ainda não identificamos. Então, a gente tem sempre essa ideia de que a sombra é sempre uma coisa negativa. Já ouvi Lahiri falando aqui em lives, em palestras, inúmeras vezes, que existe também esse aspecto positivo e que a gente sempre coloca ele num canto ou assim, não dá o devido valor, né? E a gente, para crescer, para ter essa luminosidade, essa lucidez de consciência, a gente precisa entender que somos potencialmente, que temos potencialmente muitos aspectos positivos. Coisas que já são, inclusive, positivas em nós e que a gente não percebe, ou que a gente não reconhece, ou que a gente não dá o devido valor. E daí a importância, né, até acho que me falou isso no começo, nas relações de amizade, já que hoje é o dia da amizade, a gente ter nos amigos essas pessoas que sinalizam para a gente tanto os aspectos, né, da nossa sombra, que a gente ainda não percebe, mas que às vezes é visível para o outro, os aspectos negativos, quanto os positivos. Nós temos uma educação, de forma geral, assim, que nos leva sempre a identificar os aspectos negativos em nós e no outro. Mas dificilmente a gente tem essa presença de espírito de reconhecer os talentos em si mesmo e no outro, né? De elogiar, de identificar, de reconhecer, sobretudo, né? Mas a gente tem sempre essa coisa de levar para o negativo. Bom, a outra coisa que Hamed diz é que precisamos lembrar da nossa condição de almas em aprendizagem. Eu acho que na hora que a gente entende isso, e isso passa a ser uma coisa realmente estabelecida em nossa consciência, quando a gente se entende por espírito e quando a gente passa a enxergar o outro também como espírito, isso faz toda a diferença na vida da gente. Porque a gente passa a entender as circunstâncias da vida de uma forma diferente. Não tem como. Você vai olhar o outro, você vai olhar esse senhor da padaria, da história que eu comecei contando. Você vai entender que ali tem um espírito no processo dele. E nós todos somos espíritos, estamos em processos diferentes. É claro que não é fácil no dia a dia lidar com essas diferenças, ou com a indiferença, ou com as adversidades. Não estou dizendo que é fácil, nem que. Não.
Agora, que a gente sabendo disso, a gente precisa trazer isso para a nossa consciência e buscar ficar atento a esse detalhe, isso é um fato. Porque isso é, inclusive, um sinal de inteligência da nossa parte. Se sabemos que somos espíritos e que estamos todos em processo de aprendizagem, eu dou ao outro também o direito de errar e de acertar, né? Porque a gente tem a tendência de, se a pessoa erra comigo uma vez, erra duas, a gente já coloca aquela pessoa no outro lugar, né? Já não quer ele, aquela pessoa ali junto com a gente. É claro que tem pessoas que bastou errar uma vez, a gente não quer por perto. Mas isso também é normal, porque somos espíritos num processo de aprendizagem. Ninguém aqui está perfeito. Então a gente também vai errar no julgamento que a gente faz com o outro. O outro também vai errar no julgamento que faz com a gente. E muitas vezes, para a gente se manter numa situação de saúde mental, de saúde emocional, de saúde nas relações, é melhor se manter afastado mesmo de algumas pessoas. Não tem para onde correr, isso é um fato. Agora, cada um reconhece e entende o seu limite. Né? Tem pessoas que vão mantendo ali, inclusive relações tóxicas, por anos a fio. Às vezes não tem força para sair. E às vezes a força vai chegando realmente com o tempo. A gente não vai julgar, né, essa condição de cada pessoa, mas a gente entende, né, que existem essas particularidades, justamente porque somos esses espíritos em construção dessa aprendizagem, né? Uma outra coisa que Hamed fala é em relação a vermos o interior e o exterior como um todo. Ora, se somos espíritas, nos entendemos como espíritos, o mínimo que a gente podia fazer é entender o exterior e o interior como um todo, né? Mas não é simples assim. Nem sempre a gente consegue ter essa percepção. E aí o próprio Hamed nos diz que as almas elevadas, elas têm uma espécie de lucidez universal. E o que é essa lucidez universal? É uma integridade, é, essa percepção de integridade e de integralidade, as duas coisas, do que somos. Né? Nós conseguimos entender que as coisas são uma só, o interior e o exterior é uma só. Né? E se somos o espírito, esse exterior que temos aqui agora, ele é passageiro, e o que vai é, prevalecer é o interior, mas o exterior, aquilo que a gente vivencia aqui nas relações, ela constrói, essa experiência constrói o nosso interior. Então, daí essa integralidade entre elas e a importância delas. Essa integridade que Hamed fala, ela, ele o chama de inteireza, de plenitude. É a capacidade que o espírito tem de reconhecer-se e reconhecer o lado de dentro e de fora da vida. E o dentro e o fora de si mesmo. Ou seja, é consciência de si. Né? Um espírito íntegro em sua inteireza, em sua clareza, em sua plenitude, ele tem consciência de si. A maior parte de nós pensa que tem consciência de si, né? Mas aí a vida vai nos mostrando que essa consciência ela é uma consciência em construção. Nem sempre ela está, nem sempre a gente tem a clareza que pensa que tem com relação a ela, né? E a última coisa que Hamed nos diz em relação a essa questão é a lucidez da integridade ao homem, porque ele será capaz de aceitar a si mesmo e o impedirá de projetar seus pontos fracos nos outros. Toda vez que a pessoa vai ganhando essa lucidez, ela vai tendo maior clareza de si, ela se aceita também. Ela compreende que ela é um ser em processo de construção, né? Em processo de aperfeiçoamento. E isso, gente,
traz saúde para a gente, saúde mental, saúde emocional, porque às vezes a gente se cobra demais pelos nossos erros, ou pelas nossas limitações, ou pelo nosso passo na própria caminhada, porque a gente acredita que está caminhando num passo mais lento do que deveria, porque a gente fica olhando o passo do outro e acha que o outro está evoluindo mais do que a gente. E como é que a gente tem condição de saber, né? Quem está evoluindo, quem não está? Porque essa é uma jornada tão íntima, tão. Não é uma jornada solitária, mas é uma jornada íntima, né? Que cada um tem a condição de se avaliar melhor e não dá para comparar, né? Porque toda comparação nesse sentido ela vai ser sempre capenga, porque é uma construção pessoal mesmo, né? E aí o que é que nos resta? Nos resta a coragem, que é a virtude da maturidade, necessária para atravessar pelas dificuldades da vida, nos possibilitando crescer, progredir. Ela é um ânimo interno. Então, à medida que a gente se entende dentro desse processo de crescimento, dentro desse processo de aprendizagem, a gente vai também se munindo dessa coragem, né? De continuar essa jornada, porque é uma jornada que nos pede força, coragem, determinação e, antes de mais nada, disposição para esse caminhar, que é uma disposição íntima, né? Que a gente precisa alimentar.